Durante milênios, a humanidade olhou para os céus questionando se estamos sozinhos no universo. Mas e se as respostas já estivessem escritas nas páginas mais antigas da história humana? E se os textos sagrados não fossem apenas relatos espirituais, mas documentos históricos de encontros com seres de outros mundos? A Bíblia, o livro mais lido e estudado da história, contém descrições que desafiam nossa compreensão convencional. Carros de fogo que voam pelos céus, seres luminosos que descem das alturas, e encontros que transformaram para sempre aqueles que os presenciaram. Hoje, com nosso conhecimento científico moderno, essas descrições ganham uma nova perspectiva. O profeta Ezequiel teve uma das visões mais extraordinárias já registradas. Por volta de 593 a.C., às margens do rio Quebar, na Babilônia, ele descreve algo que mudaria sua vida para sempre. Suas palavras são precisas e detalhadas, como se estivesse documentando algo físico e real que seus olhos testemunharam. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo que se movia incessantemente, e ao redor dela um resplendor, e no meio do fogo havia algo como metal brilhante. Esta não é linguagem poética ou simbólica. É a descrição de alguém tentando explicar algo tecnológico usando as limitadas palavras disponíveis em sua época. Ezequiel continua, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Mas esses seres não eram humanos comuns. Tinham características que desafiam nossa biologia conhecida. Cada um tinha 4 faces e cada um 4 asas. E seus pés eram pés direitos, e a planta de seus pés era como a planta do pé de um bezerro, e brilhavam como o bronze polido. O mais intrigante é sua descrição da tecnologia que acompanhava esses seres. E havia rodas na terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos deles. O aspecto das rodas e a sua obra era como a cor do berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Engenheiros modernos que analisaram essa descrição reconhecem características de sistemas giroscópicos avançados. As rodas dentro de rodas que se moviam em qualquer direção sem se virar são conceitos que só recentemente dominamos em nossa tecnologia aeroespacial. Ezequiel descreve o movimento desses objetos. Quando andavam, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E mais impressionante ainda, quanto às suas rodas, eram tão altas que faziam medo, e as suas circunferências estavam cheias de olhos ao redor das 4 rodas. A descrição de superfícies cobertas por olhos pode ser interpretada como painéis com múltiplas aberturas ou sensores, características comuns em veículos espaciais modernos. A capacidade de movimento em qualquer direção sem rotação é exatamente o que esperaríamos de uma tecnologia de propulsão antigravitacional. O som produzido por esses objetos também foi cuidadosamente documentado, e ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso. Testemunhas modernas de avistamentos de OVNIs frequentemente relatam sons similares, um ruído profundo e constante que se assemelha ao som de águas correntes. Mas Ezequiel não estava sozinho nessas experiências. O profeta Elias teve um encontro igualmente extraordinário. Segundo o relato bíblico, Elias subiu ao céu num redemoinho. Mais especificamente, apareceu um carro de fogo, com cavalos de fogo, que o separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A palavra hebraica usada para carro é merkava, que se refere a um veículo ou dispositivo de transporte. A descrição de cavalos de fogo pode ser interpretada como chamas ou propulsão, enquanto o redemoinho sugere um movimento circular ascendente, característico de sistemas de propulsão avançados. O profeta Eliseu, que presenciou esse evento, recebeu uma prova física do encontro, levantou o manto de Elias, que dele caíra. Este detalhe aparentemente simples é significativo. Porque o manto caiu? Se fosse uma ascensão espiritual, por que haveria efeitos físicos? A queda do manto sugere forças físicas atuando sobre Elias durante sua ascensão. A experiência de Moisés no Monte Sinai apresenta características ainda mais intrigantes. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés permaneceu no topo da montanha, onde a glória do Senhor repousava sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. A descrição dessa glória é fascinante. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo devorador no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Uma luz intensa e constante no topo de uma montanha, visível à distância, acompanhada por fenômenos atmosféricos incomuns. Mais intrigante ainda é o que aconteceu com Moisés após esse prolongado contato. Quando desceu da montanha, o seu rosto resplandecia, porque falará com Deus.
Esse resplendor era tão intenso que os filhos de Israel não podiam fitar o rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Essa descrição sugere algum tipo de alteração física ou radiação que afetou a pele de Moisés. Em nossa era moderna, conhecemos os efeitos de diferentes tipos de radiação no corpo humano, incluindo a capacidade de causar luminescência na pele. O conhecimento avançado que Moisés demonstrou após esses encontros também é notável. As instruções detalhadas para a construção do tabernáculo incluem especificações técnicas precisas que sugerem conhecimento de engenharia avançada. O uso de materiais específicos, proporções exatas e técnicas de construção que eram desconhecidas na época. A experiência de Jacó em Betel apresenta outro encontro intrigante. Após sua visão da escada de Jacó, ele declarou: "Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia." E mais revelador ainda, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e está à porta dos céus. A descrição de seres descendo e subindo por uma estrutura que conectava a terra ao céu sugere algum tipo de tecnologia de transporte. A reação de Jacó, medo e admiração, é típica de alguém que presenciou algo além de sua compreensão tecnológica. O livro de Enoque, embora não seja parte do cânon bíblico padrão, oferece descrições ainda mais detalhadas desses encontros. Enoque descreve viagens pelos céus, encontros com seres chamados vigilantes e conhecimento avançado sobre astronomia e física que não deveria ser possível em sua época. Enoque descreve estruturas no céu feitas de cristal, tecnologia que manipula elementos naturais e seres que possuem conhecimento sobre a estrutura do universo. Suas descrições de carros celestiais e palácios de cristal ecoam as descrições de tecnologia avançada encontradas em outros textos antigos. A precisão astronômica presente em textos bíblicos também levanta questões intrigantes. O livro de Jó menciona constelações e fenômenos celestiais com uma precisão que sugere conhecimento avançado sobre astronomia. És tu que podes atar as cadeias das Pleiades, ou soltar os laços do Órion. Essa referência às Pleiades é particularmente interessante, pois pesquisas astronômicas modernas confirmaram que as estrelas deste aglomerado estão de fato gravitacionalmente ligadas, atadas entre si, exatamente como descrito em Jó. O profeta Daniel também teve experiências que sugerem contato com tecnologia avançada. Sua visão de seres que brilhavam como bronze polido e que possuíam conhecimento sobre eventos futuros sugere acesso a informações e tecnologia além da compreensão humana da época. A precisão das profecias de Daniel, incluindo detalhes específicos sobre impérios que ainda não haviam surgido, sugere acesso a informações que transcendiam o conhecimento normal de sua época. Seja através de tecnologia de previsão avançada ou viagem no tempo, essas informações não poderiam ter sido obtidas por meios convencionais. A experiência de Isaías no templo também apresenta características intrigantes. Ele descreve seres com 6 asas que voavam ao redor do trono celestial. Sua descrição de serafins, literalmente seres ardentes, sugere entidades que emitiam luz ou calor intenso. A reação física de Isaías ao encontro também é significativa. Ele se sentiu perdido e declarou que seus lábios eram impuros. A purificação mencionada, realizada com uma brasa viva tocada em seus lábios, sugere algum tipo de procedimento que alterou sua capacidade de comunicação. O livro do Apocalipse contém algumas das descrições mais detalhadas de tecnologia avançada na Bíblia. João descreve estruturas cristalinas, seres com características que desafiam a biologia conhecida e tecnologia que manipula elementos naturais. A Nova Jerusalém descrita por João tem características que sugerem uma estrutura construída com tecnologia avançada. As dimensões precisas, os materiais específicos e a capacidade de emitir luz própria são características que associamos com estruturas espaciais avançadas. Particularmente intrigante é a descrição de seres que têm aparência de homens, mas não são homens e que possuem capacidades que transcendem limitações físicas humanas. Essas descrições se alinham com relatos modernos de encontros com seres de origem aparentemente não terrestre. A tecnologia de comunicação descrita no Apocalipse também é fascinante. João descreve a capacidade de transmitir informações instantaneamente através de vastas distâncias e de acessar conhecimento sobre eventos em diferentes períodos temporais. Os 4 seres viventes mencionados no Apocalipse ecoam as descrições de Ezequiel, sugerindo que o mesmo tipo de entidades ou tecnologia estava presente em diferentes períodos da história humana. A análise linguística dos textos originais revela detalhes ainda mais intrigantes. Palavras hebraicas e gregas usadas para descrever esses encontros frequentemente têm significados técnicos que foram perdidos em traduções posteriores. A palavra kavod, traduzida como glória,
literalmente significa peso ou densidade. Quando aplicada às descrições de presenças celestiais, pode sugerir objetos com densidade ou massa significativa, características físicas de objetos tecnológicos. Similarmente, a palavra ruach, traduzida como espírito ou vento, pode se referir a forças físicas ou energia. Quando os textos descrevem o ruach transportando profetas ou influenciando eventos físicos, pode estar se referindo a tecnologia baseada em energia. A persistência desses relatos através de diferentes culturas e períodos históricos também é significativa. Não apenas os textos bíblicos contêm essas descrições, mas culturas ao redor do mundo têm relatos similares de encontros com seres celestiais e tecnologia avançada. Textos antigos do Egito, Mesopotâmia, Índia e América Central contêm descrições notavelmente similares de deuses que desciam dos céus em veículos brilhantes e que possuíam conhecimento e tecnologia avançados. A arte antiga também preserva evidências visuais desses encontros. Pinturas rupestres, esculturas e artefatos de civilizações antigas frequentemente retratam seres com características não humanas e objetos que se assemelham à tecnologia avançada. Particularmente intrigantes são as representações de seres com capacetes ou dispositivos na cabeça, objetos voadores e cenas que sugerem interação entre humanos e seres de aparência não terrestre. A arqueologia moderna tem descoberto artefatos que desafiam nossa compreensão das capacidades tecnológicas das civilizações antigas. Objetos que parecem ser componentes eletrônicos, estruturas que sugerem conhecimento de engenharia avançada e textos que descrevem tecnologia que não deveria ser possível na época. A bateria de Bagdá, os cristais de quartzo encontrados em sítios arqueológicos e as estruturas megalíticas que demonstram precisão impossível com ferramentas da época são exemplos de evidências físicas que sugerem contato com tecnologia avançada. A análise científica moderna desses textos antigos revela conhecimento que transcende as capacidades da época. Descrições precisas de fenômenos astronômicos, conhecimento sobre a estrutura atômica da matéria e referências a conceitos que só foram descobertos pela ciência moderna. O livro de Ezequiel, por exemplo, contém descrições de processos biológicos e físicos que só foram compreendidos pela ciência nos últimos séculos. A precisão dessas descrições sugere acesso a conhecimento que não era disponível através de observação normal. A matemática presente em textos bíblicos também revela conhecimento avançado. Proporções e cálculos que aparecem nas descrições arquitetônicas e astronômicas demonstram compreensão de conceitos matemáticos complexos. A constante π, a sequência de Fibonacci e outras constantes matemáticas aparecem codificadas em textos bíblicos de maneiras que sugerem conhecimento intencional desses conceitos. A análise dos padrões de comportamento descritos nesses encontros também revela consistências intrigantes. Os seres descritos demonstram interesse em monitorar e ocasionalmente intervir no desenvolvimento humano, mas evitam contato direto em massa. Esse padrão de contato seletivo com indivíduos específicos que depois se tornam líderes ou profetas sugere uma estratégia deliberada de influência cultural através de intermediários escolhidos. A tecnologia de comunicação descrita nesses encontros também é consistente. Frequentemente envolve transmissão direta de informações para a mente do receptor, evitando limitações de linguagem e permitindo transmissão de conceitos complexos. Profetas frequentemente relatam receber informações que transcendem sua educação ou experiência prévia, sugerindo que o conhecimento foi transmitido através de meios que não dependiam de seu background cultural. A análise das consequências físicas desses encontros também revela padrões interessantes. Indivíduos que tiveram contato próximo frequentemente desenvolveram capacidades incomuns ou apresentaram alterações físicas detectáveis. Moisés desenvolveu a capacidade de realizar feitos que pareciam impossíveis e apresentou alterações físicas detectáveis após seus encontros. Elias demonstrou capacidades que transcendiam limitações físicas humanas normais. A tecnologia de transporte descrita nesses textos também mostra consistência. Veículos que podem se mover em qualquer direção, que emitem luz intensa e que produzem sons característicos são descritos em múltiplos relatos. A capacidade de transporte instantâneo através de vastas distâncias, descrita em vários textos, sugere tecnologia que transcende nossas limitações físicas atuais. O conhecimento médico demonstrado em alguns desses encontros também é intrigante. Procedimentos de cura que parecem envolver tecnologia avançada e conhecimento sobre biologia humana que não deveria ser possível na época. A ressurreição relatada em vários textos bíblicos, quando analisada como um evento físico, sugere tecnologia capaz de reverter processos biológicos que consideramos irreversíveis. A análise das implicações sociais desses encontros revela outro padrão interessante.
Sociedades que tiveram contato com esses seres frequentemente desenvolveram avanços tecnológicos e culturais acelerados. A civilização hebraica, apesar de ser relativamente pequena, desenvolveu conceitos filosóficos, legais e éticos que influenciaram toda a civilização ocidental. Esse desenvolvimento acelerado pode ter sido resultado de conhecimento transmitido através desses encontros. A preservação desses textos através de milênios, apesar de perseguições e tentativas de destruição, também sugere que havia forças interessadas em manter essas informações disponíveis para gerações futuras. A precisão com que esses textos foram preservados, incluindo detalhes técnicos específicos, sugere um esforço deliberado para manter a informação intacta através do tempo. A análise das profecias contidas nesses textos revela outro aspecto intrigante. Previsões específicas sobre eventos futuros, incluindo detalhes que só se tornaram relevantes com o desenvolvimento da tecnologia moderna. Referências a uma época em que o conhecimento seria amplamente disponível, quando as pessoas poderiam se comunicar instantaneamente através de vastas distâncias e quando seria possível ver eventos acontecendo em lugares distantes, são notavelmente precisas quando consideramos nossa era digital. A descrição de uma época em que a humanidade desenvolveria a capacidade de viajar além da Terra também é consistente com nossos avanços espaciais atuais. A análise das características físicas dos seres descritos nesses encontros revela consistências que sugerem uma origem comum. Altura maior que a média humana, capacidades físicas superiores e características que sugerem adaptação a ambientes diferentes da Terra. A capacidade de sobreviver em ambientes que seriam letais para humanos, demonstrada por alguns desses seres, sugere origem em mundos com condições ambientais diferentes das nossas. A tecnologia de manipulação da matéria descrita nesses textos também é consistente. A capacidade de transformar substâncias, criar objetos a partir de elementos básicos e manipular forças naturais sugere conhecimento avançado de física e química. Os milagres descritos nos textos, quando analisados como eventos físicos, frequentemente envolvem manipulação de forças naturais de maneiras que sugerem tecnologia avançada. A análise das estruturas construídas sob orientação desses seres também revela conhecimento avançado. Especificações técnicas precisas, uso de materiais específicos e técnicas de construção que eram desconhecidas na época. O Templo de Salomão, construído segundo especificações detalhadas recebidas através de comunicação com esses seres, demonstrava conhecimento de engenharia e arquitetura que transcendia as capacidades da época. A análise da música e dos sons associados a esses encontros também revela padrões interessantes. Frequências específicas, harmonias complexas e efeitos acústicos que sugerem conhecimento avançado sobre o impacto do som na consciência humana. A capacidade de induzir estados alterados de consciência através de sons específicos, mencionada em vários textos, sugere conhecimento sobre neuroacústica que só recentemente começamos a compreender. A análise das implicações genéticas de alguns desses encontros também levanta questões intrigantes. Referências a linhagens específicas, características hereditárias incomuns e capacidades que parecem ter sido transmitidas geneticamente. A descrição de gigantes resultantes de união entre filhos de Deus e filhas dos homens sugere possível hibridização genética entre espécies diferentes. A tecnologia de armazenamento e transmissão de informações descrita nesses textos também é fascinante. A capacidade de preservar conhecimento através de meios que transcendem limitações físicas normais. A transmissão de informações através de gerações, incluindo detalhes técnicos específicos que permaneceram precisos por milênios, sugere métodos de armazenamento de dados que transcendem nossas capacidades atuais. A análise das consequências a longo prazo desses encontros revela seu impacto duradouro na civilização humana. Conceitos desenvolvidos através desses contatos continuam influenciando nosso desenvolvimento cultural e tecnológico. A busca moderna por vida extraterrestre, nosso desenvolvimento de tecnologia espacial e nossa compreensão crescente do universo podem ser consequências diretas do conhecimento transmitido através desses encontros antigos. A análise das similaridades entre descrições bíblicas e relatos modernos de encontros com OVNIs também revela paralelos intrigantes. Características físicas dos objetos, padrões de comportamento dos seres e efeitos nos observadores mostram consistências notáveis. A continuidade desses encontros através da história sugere que o contato nunca cessou, mas simplesmente mudou de forma conforme nossa compreensão tecnológica evoluiu. A evidência sugere que os textos bíblicos não são apenas documentos espirituais, mas também registros históricos de encontros com inteligência não terrestre.
A precisão técnica das descrições, a consistência através de diferentes textos e períodos, e as implicações duradouras desses encontros apontam para uma realidade que transcende interpretações puramente religiosas. Se aceitar essa possibilidade, devemos reconhecer que a humanidade tem uma história muito mais complexa e interconectada com o cosmos do que tradicionalmente assumimos. Os textos que preservamos como sagrados podem ser na verdade os registros mais antigos da humanidade sobre contato com civilizações avançadas de outros mundos. Esta perspectiva não diminui o valor espiritual desses textos, mas adiciona uma dimensão que conecta nossa busca espiritual com nossa busca científica por compreender nosso lugar no universo. Talvez a verdade seja que sempre estivemos conectados com uma realidade cósmica maior, e esses textos antigos sejam nossos primeiros registros dessa conexão. A questão não é se estamos sozinhos no universo, mas sim por quanto tempo escolheremos ignorar as evidências que nossos antepassados cuidadosamente preservaram para nós. A resposta pode estar não nos céus distantes, mas nas páginas dos textos mais antigos da humanidade, esperando que desenvolvamos a sabedoria necessária para compreender sua verdadeira mensagem. A jornada para compreender nossa verdadeira origem e destino como espécie pode começar não com telescópios apontados para o espaço, mas com uma nova leitura dos textos que sempre estiveram ao nosso alcance, aguardando que desenvolvêssemos os olhos para ver e os ouvidos para ouvir o que eles realmente têm a nos dizer sobre nossa conexão com o cosmos infinito.